E José Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos ícones progressistas da América Latina, disse que a esquerda brasileira errou. Para ele, a esquerda ficou, abro aspas, presa em um mundo que mudou, fecho aspas. A análise surgiu após Mujica ter sido questionado se a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, foi resultante da rejeição ao PT. O ex-presidente uruguaio também fez críticas à sigla, dizendo que o PT não é um partido de esquerda puro, pois possui muitas contradições. Por fim, José Mujica disse que as invasões no dia 8 de janeiro foram cometidas por gente fanatizada. As declarações foram dadas durante entrevista à revista Veja. Zé. Pois é, e ele fala com propriedade. E dois pontos importantes dessa fala. Primeiro, que a esquerda brasileira errou, e errou feio, ficou presa a dogmas do passado, como agora de ficar reatando com Cuba, com Venezuela, protegendo esses países. Erra também ao tentar regulamentar meios de comunicação, erra ao tentar suprimir o mercado, que eu acho o mercado fantástico. Quanto mais liberdade para o mercado, melhor para o consumidor, em tentar regulamentar aí essas modernas relações de trabalho. Tinha que facilitar e dar segurança jurídica. Isso tudo é erro da esquerda. E quando ele fala do PT, eu sempre falo aqui que o PT não é exatamente um partido de esquerda legítimo, originário, porque é um partido sindicalista. E o sindicato ele é comum num regime, numa situação capitalista, onde há trabalhadores e patrões, né? É assim essa relação. Esta é a origem do PT. Mas esses erros não foram suficientes para mostrar aos brasileiros de que estaríamos entrando no buraco. Estamos num voo cego aí, vamos ver onde vai dar. Você, Pavinato, o que achou da entrevista? Eu achei sensacional. Eu fiquei realmente positivamente surpreso com o Mujica. Isso mostra que ele é um cara que ele entende a ideologia que ele tem. Eu tenho muita amizade com grandes marxistas europeus. E eles têm um desprezo profundo pela militância de esquerda brasileira. Porque as pessoas se dizem de esquerda, mas não fazem ideia de que elas afrontam os princípios intelectuais mais basilares do marxismo. Eu não concordo nem com a teoria, eu acho muito bonito o desenvolvimento das teses marxistas, eu só não concordo com duas coisas, né? Com a premissa e com a conclusão. Mas eles fazem o desenvolvimento de teses muito bem feitos. Já conversei com o Zizek, já conversei com o Badiou, e é unânime. Para quem para pensar, para quem quer adaptar as coisas diante dos sinais dos tempos, a gente vê que o PT é o mesmo de sempre, ele é incapaz de se adaptar. Até o Lula é incapaz de se adaptar. Ele foi presidente de 2003 até 2010. Bora, vamos pensar aí, o YouTube começa no Brasil em 2007. Ele vai pegar mesmo quando o Lula está saindo, as redes sociais. Então ele é um presidente de uma época que ele vai para uma plateia, fala uma coisa, vai para outra plateia, fala outra coisa, vai para outro lugar, fala uma terceira coisa. E ele continua fazendo isso, ignorando que nós vivemos num mundo interconectado, nós vivemos num mundo de redes de indignação. Então, nem o líder supremo do PT, nem o Partido dos Trabalhadores parecem ter se atualizado. Eu realmente fiquei surpreso. Quem dera que dos líderes da esquerda, Lula escolhesse visitar Mujica e não Kirchner, Fernandes, o ditador Maduro e também o mandatário do ditador Raul Castro em Cuba. Você, Kobayashi? Bom, eu concordo com esses trechos que foram trazidos na notícia, né? Essas afirmações do ex-presidente do Uruguai são realmente afirmações muito lúcidas e muito sinceras também. E eu concordo com ele nessa análise que ele faz no decorrer do tempo, né? A eleição do Bolsonaro foi fruto de um antipetismo em relação aos erros do governo de esquerda. Vamos nos lembrar dos dois primeiros governos do presidente Lula, em que nós tivemos o escândalo do Mensalão, uma ação penal que condenou toda a cúpula do governo por crimes de corrupção, à exceção do presidente. Nós tivemos um governo Dilma que teve
uma política trágica em relação à economia e em relação principalmente à falta de governabilidade que se exige de um presidente da República no sistema político que nós temos hoje, e realmente esses erros da esquerda naquele momento fizeram crescer a popularidade de um governo de direita que foi se construindo como possibilidade, como utopia, como desejo de muitas pessoas insatisfeitas. E pelo mesmo motivo, à exceção das questões de corrupção, que nós não temos nenhuma investigação contra o governo Bolsonaro, mas por alguns erros do governo Bolsonaro é que nós tivemos o retorno agora do governo de esquerda. O presidente Bolsonaro teve uma grande oportunidade, é uma crítica que eu faço, apesar de todos os bem-feitos que ele teve no seu governo, mas ele perdeu oportunidades especialmente em relação ao discurso, de se aproximar da população mais de centro, de sair de algumas bolhas que deram agora ao PT a condição de ressurgir no governo. E o presidente Lula está tendo uma nova chance. Mas me chama a atenção, nessa entrevista, eu li alguns trechos, me chama a atenção a opinião dele em relação ao que aconteceu no dia 8. Eu vou abrir aspas aqui, é uma notícia que foi divulgada pela revista Veja, isso é da imprensa, e ele falando sobre a possibilidade de um golpe no dia 8. É evidente que houve colaboração de pessoas de esferas maiores, porque uma mobilização dessa natureza, os organismos de inteligência serviram para quê? Até o Mujica está perguntando sobre os organismos de inteligência. Nós já falamos aqui, repercutimos sobre a Agência Brasileira de Inteligência que sabia dos atos. Vou continuar aqui nas aspas do Mujica. Se fossem 4, 5 ou 10 pessoas, mas o movimento poderia ter passado desapercebido. Mas foi uma multidão que estava reunida em acampamento perto do quartel-general do Exército. Tenho certeza que teve gente da alta esfera que colaborou com isso, foi algo armado. Palavras, aqui fecho aspas, do presidente Mujica. Então, isso mostra realmente uma tremenda lucidez, em primeiro ponto, e segundo, uma tremenda sinceridade do presidente Mujica nas suas declarações.